pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu te convido a falar sobre pincéis. Bom, no mercado atualmente existem diversos tipos de ferramentas para maquiagem, basicamente dividido em três categorias: pincel, esponjinha e também a categoria de silicone, que abrange tanto produtos como pincéis quanto produtos de esponja. E no vídeo de hoje eu te convido a falar justamente sobre essas ferramentas de maquiagem. Bom, eu confesso particularmente que eu só uso pincéis normais, assim, não pincéis de silicone. Por quê? Porque pra mim é mais fácil na questão proteção à saúde. As esponjinhas, elas precisam de um cuidado muito maior, tá? Inclusive com as trocas das esponjinhas. Por quê? Porque como se usa uma esponja normal, né? Sem ser de silicone, molhada, a proliferação de bactérias dentro das esponjas, ela acontece muito mais rápido e de uma forma que possa prejudicar a nossa saúde e a nossa pele, tá? Então, por isso que as esponjas normais, elas têm uma vida útil menor em relação a pincéis ou produtos de silicone. Eu tenho uma esponjinha de silicone, mas eu não a uso. Por quê? Porque ela é dura, tá? Mais dura que um pincel kabuki e ela é muito pequena. Então, eu ainda não encontrei uma esponja que fosse de silicone, mas que eu conseguisse ter desenvoltura para fazer a aplicação da base de uma forma que eu gostasse, tá? Por isso que eu não vou mostrar ela aqui em vídeo. Bom, esse vídeo vai ser para conversar com vocês de pessoa que não é maquiadora, que entende mais ou menos de maquiagem, para alguém que talvez esteja começando a se maquiar, talvez esteja começando a se interessar nesse universo. Então, eu não sou maquiadora, eu apenas gosto de me maquiar e sei o que funciona pra mim ou não, tá? Lembrando que eu tenho baixa imunidade, então eu tenho um pouquinho de cuidado a mais com a questão de higiene das ferramentas de maquiagem, tá? Por isso que eu não uso esponjinha também. Bom, eu vou falar sobre os pincéis que eu uso e os pincéis que eu acho mais importante ter na coleção, ok? Bom, eu guardo os meus pincéis nessa necessaire, que era da Natura, que é um conjunto que eles lançaram com o perfume Biografia, a coleção Biografia, né? Acho que ainda tem na coleção deles, né? No portfólio deles. Mas a necessaire é antiga e eu uso ela hoje em dia para guardar os meus pincéis. Ó, eu tenho, confesso, muitos pincéis, mas tem alguns que eu uso sempre, assim. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Apesar de eu ter aquela necessaire com pincéis, eu só uso esses daqui. Então, assim, parece muito, mas não é. Calma, eu explico. Primeira categoria que eu vou falar pra vocês: base. Bom, eu tenho dois pincéis de base pra mostrar pra vocês. São dois pincéis que eu uso muito. Um deles aparece sempre aqui no canal, mas um outro eu usei muito aqui no canal também antes de comprar esse último. Olha só, eu vou começar do mais antigo pro mais novo. Esse pincel aqui de escovinha, tá? Ele não é o maior da coleção de escovinha, tem muito maiores. Só que não fazia sentido eu comprar um pincel grande, tão grande, porque eu tenho a cara pequena. Então eu não precisaria comprar um pincel tão grandão assim. Ele é de escovinha. Ele equivale a um kabuki de topo reto, tá? E ele é super bacana. Ele tem um tamanho bom que entra direitinho nesse cantinho aqui do nariz e também no cantinho dos olhos, ó, no canto interno dos olhos. Então,
Ele serve muito bem para fazer cantinhos também, apesar do tamanho, tá? Ele aplica a base sem arranhar, polindo a base na pele, tá? Então ele não arranha a pele e faz uma aplicação gentil e bem bacana, tá? Lustrosa. Então eu gosto bastante desse pincel aqui. E o segundo pincel que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui pequeno e gordinho. Ele é um kabuki miniatura, né? Kabuki compacto, também de topo reto. E ele é um pincel de polimento, ó. E também, ele também dá uma cobertura polida e também entra direitinho nos cantinhos que eu preciso, né? Canto aqui do nariz e o canto interno do olho, tá? Então, ele entra bem direitinho nos lugares que eu preciso aplicar a base e não acumula produto, tá? Nenhum dos dois pincéis deixa a base acumulada, tá? E não deixa riscada. Então, esses dois tipos de pincel aqui são os que eu uso e que eu gosto. Você não precisa ter os dois. Eu tenho os dois porque quando um tá lavando, eu uso o outro e vice-versa. Então, eu uso os dois, mas você não precisa ter os dois, tá? Um kabuki só, um kabuki de topo reto, somente, já resolve a situação. Próxima categoria, corretivo. Bom, eu tenho dois pincéis para mostrar para vocês. Eu confesso que eu não uso muito nenhum nem outro, tá? Eu uso mais pra quando eu quero só aplicar o corretivo e deu, sem base nenhuma, tá? É pra isso que eu uso esses dois pincéis aqui. Bom, o primeiro é um kabuki chanfrado, tá? Ó. Ele é menos denso que os outros dois que eu mostrei pra vocês, mas é um kabuki chanfrado. E ele entra bem direitinho aqui no canto interno e faz bem essa região aqui, tá? Ele também faz o canto interno do nariz aqui. Também é bem bacana pra cantinho. E eu gosto de aplicar corretivo com ele porque ele vai bem no canto interno do olho e vai bem pra onde eu quero que ele leve o produto, tá? Ele esfuma direitinho o produto, tá? O corretivo. E entra bem direitinho aqui no canto interno. Então ele não deixa a base acumulada, né? O corretivo acumulado. E também ele ajuda a esfumar as bordinhas do corretivo para se mesclar com a pele. Então é bem bacana esse tipo de produto aqui, tá? E outra dica, você não precisa ter um pincel exclusivo para aplicar corretivo. Você pode aplicar com pincel de base. Se ele fizer o canto interno do olho, tá tranquilo, você pode aplicar o corretivo com o pincel de base. E o segundo pincel que eu quero mostrar pra vocês para corretivo é esse kabuki cônico aqui. E ele é um pincel que também faz direitinho o canto interno, ó. E ele ajuda também a espalhar bem o corretivo. Eu não gosto de aplicar com um kabuki, com esse kabuki cônico aqui, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade para aplicar com ele. Não sei porquê, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu acho que não fica bem aplicado o corretivo com ele. Mas uma das funções do pincel cônico é aplicar corretivo, tá? Então eu não gosto de aplicar, mas tem quem goste, por isso que eu tô mostrando aqui nessa categoria. Bom, contorno. Eu não sou adepta do contorno, mas tem quem seja, né? Eu não sou adepta do contorno. E o contorno, quem faz tem que saber o seguinte. O contorno é diferente do bronzer. O tom do contorno tem que ser sempre um tom mais sutil e mais frio, com fundo mais frio do que o do bronzer. O bronzer serve para dar cor e deixar o rosto mais quente. Já o contorno, ele serve para dar profundidade ao rosto, devolver as sombras do rosto. E para isso,
eu vou sugerir, apesar de não fazer contorno, eu vou sugerir um pincel para vocês. De novo, o Kabuki cônico. Por quê? Porque ele pega direitinho aonde você precisa fazer a marcação, tá? Eu olho pra ele e ele parece um lápis. Um lápis, assim. Então, ele serve direitinho pra fazer a marcação de onde você precisa. Principalmente aqui na mandíbula, né? Na região da mandíbula. Então, serve bem direitinho pra fazer as marcações de contornos, inclusive de contornos do rosto. E também no nariz, tá? Porque ele encaixa direitinho aqui. Mas lembrando do tom, que é diferente, tá? Então, um pincel cônico é imprescindível no seu kit, já que ele é multifuncional, né? Pode aplicar o corretivo e também fazer o contorno do rosto. Blush e bronzer. Bom, para blush e bronzer, eu gosto de aplicar com um pincel fofo, tá? Mas um pincel pequeno. E eu gosto de aplicar com o mesmo pincel. Por quê? Porque ajuda a esfumar os produtos e ficar mais natural. E ó, eu prefiro esse aqui, que é como se fosse um kabuki reto, mas ele não é tão denso quanto o kabuki reto que eu mostrei pra vocês, tá? Ele é um kabuki, mas ele não é um kabuki reto. Eu não sei como é que chama esse kabuki aqui. Ó, esse é o kabuki de base que eu mostrei pra vocês e ele não mexe quando eu faço assim, né? Quando eu abro as cerdas. Já esse aqui, ele vai junto com o movimento, ele espalha. Então ele é mais fofinho, ele é menos denso que o kabuki de base. Por isso que eu gosto de aplicar. Ele esfuma bem e ele faz com que a aplicação seja mais difusa. Ou seja, vai se tornar mais natural, né? A aplicação tanto do blush quanto do contorno. Iluminador. Próxima categoria, iluminador. Bom, eu tenho dois pincéis para mostrar para vocês e eu uso os dois de forma igual. Bom, o primeiro é um formato tradicional para iluminador, que é esse pincel leque, mas é um pincel leque grandão, tá? Não é aquele pincel leque que vem em kit de pincel geralmente, que é esmilinguido, fininho, que não faz exatamente nada. Esse aqui é um pincel grandão, ó, bem denso, bem cheio, tá? E eu gosto desse pincel aqui, por quê? Porque ele pega bem aqui assim, né, no topo da maçã, e ele faz uma aplicação bem concentrada do iluminador. Porque se não for pra aplicar iluminador concentrado, a gente não aplica, né? E ele, ao mesmo tempo que ele deixa a aplicação concentrada, ele não deixa a aplicação marcada. Então é um pincel leque gordão, fofão, e que eu recomendo pra caramba esse tipo de pincel, tá? Porque ele faz o trabalho dele. Faz a aplicação na forma concentrada, mas também não marcada, tá? E o segundo pincel é um primo do língua de gato. Ele tem essa forma que parece o língua de gato. Quando você olha, você pensa que é o língua de gato, mas não. É um topo semi-diagonal, tá? Não chega a ser um diagonal completo. E ele aplica bem direitinho aqui assim, no topo da maçã. Muito bem o iluminador. Ele deixa a aplicação mais concentrada que o leque e numa área menor do que o leque. Ele aplica mais marcado do que o pincel leque. Mas ele tem uma boa aplicação, eu gosto bastante dele. Então é um pincel do estilo língua de gato, denso também, mas ele é achatado. E ele aplica bem o iluminador, tá? Inclusive no topo do nariz aqui, tá? Na cana do nariz. Então é um pincel que eu super recomendo também para iluminador. Bom, terminamos os pincéis para face.
Agora vamos falar de pincel para olhos. Bom, pincel para olhos eu tenho 4 aqui opções, tá? O primeiro é esse aqui que tá todo esmilinguido já, mas ele é um pincel, ó, ele é como se fosse aqueles pincéis de esponja que vem em paleta de sombra, de blush, enfim. E ele é para aplicar sombra, ele deposita a sombra no lugar que você quer. Então ele é assim, ó. Ele é um pincel achatado que serve só para depositar. É como se fosse um pincel, aqueles pincéis de esponjinha, só que com cerdas sintéticas, tá? E ele é um pincel duro, tá? Bem denso, bem firme. Então ele serve só para depositar em um produto que, na real, eu não uso sempre. Eu só uso ele para pigmentos e glitter. Pra sombra, confesso que eu não uso tanto, porque é 2 trabalhos pra mim. Eu tenho que depositar e depois esfumar. Então, pra mim, eu uso direto, quando é sombra só, eu uso direto o pincel de esfumar. Mas esse pincel aqui é muito bom ter na case, porque ele serve tanto pra sombra quanto pra glitter e pigmento. Então, é um pincel também com várias funções. E para esfumar, e é um pincel que eu também uso para aplicar sombra, e você pode aplicar sombra com ele se você tá num dia corrido, só quer passar a sombra ali e sair. É esse pincel aqui, ó. Ele é de esfumar, ele é grande, tá? Ele não tem uns pincéis de esfumar que são menores, mas eu já uso esse pincel grande aqui de esfumar, porque ele pega bem no côncavo aqui e também a parte da pálpebra fixa. Então ele esfuma de uma forma mais rápida a sombra que eu tenho no olho. Então ele me facilita o dia a dia, tá? É um pincel de esfumar que você tem que ter na sua case. Pincel de esfumar é obrigatório ter na case, por quê? Porque serve tanto para esfumar a sombra, aplicar e esfumar, quanto também para aplicar iluminador, tá? Se você quiser. Na área central do rosto e também aqui assim, só que ele vai aplicar um pouco mais concentrado, né? Aí você tem que trabalhar um pouco na face, mas para olho isso aqui é muito bom mesmo, um dos fundamentais. Esse meu de esfumar aqui é levemente na diagonal, com corte na diagonal, e esse corte aqui facilita também na hora de assentar aqui no côncavo, tá? Ele faz o encaixe perfeito do côncavo, tá? Na área de baixo, né, na região de baixo do olho, eu tenho esse pincel aqui, que ele é bem pequenininho, quase que pincel de precisão. E aí você faz o encaixe aqui na linha de baixo dos cílios inferiores, né? E é bem bacana para esfumar a sombra e fazer a finalização do olho na parte de baixo, tá? Ele não é tão denso quanto os outros, ele é mais flop, mais fofão assim. E ele é pequenininho, então ele é um tamanho de um pincel de precisão, mas ele é fofo e ele consegue fazer esse detalhe aqui na parte de baixo do olho bem de forma precisa, tá? Pro delineado, se você, assim como eu, é time delineado, então você precisa de um pincel chanfrado, tá? Esse meu aqui é bem pequenininho, porque eu tenho olho pequeno, né? Então não adiantava ter um pincel grandão chanfrado, porque não ia adiantar. Esse meu é pequenininho e é firme, tá? Ó, ele é bem fino e firme. Esse aqui é o pincel chanfrado para delinear da Macrylan e é o B104, tá? Então ele é bem preciso, inclusive para delineado com sombra, tá? Então ele te dá firmeza assim para fazer o delineado com sombra e também com um delineador em gel. Então, para quem tem medo desse tipo de coisa, de delinear com delineador em gel, procura investir num pincel que seja firme e seja fino como esse é. Porque daí você não tem um traço grosso de cara. Você tem controle do traço que você quer, tá? Então, é um pincel
chanfrado, fininho, firme. É bem bacana, tá? Bom, para terminar a dica de pincéis, vamos falar de sobrancelha. Bom, eu não achei o meu pincel de sobrancelha, mas eu vou mostrar esse pincel aqui de novo, da Macrylan, esse último de delineado, porque ele serve também para fazer sobrancelha, tá? Então, você escolha uma cor de sombra que se assemelhe ao tom do seu pelo e use também esse pincel chanfrado para fazer sobrancelha. Claro, eu tenho um pincel para cada função, né? Obviamente. Um para delinear e um para fazer sobrancelha. Tô mostrando mesmo aqui porque eu não achei o outro, ok? Então, o pincel chanfrado é o outro must have na case. O outro que tem que ter na case de pincéis. Porque ele serve tanto para fazer delineado quanto para fazer sobrancelha. Então, é um item indispensável na case de pincéis. Bom, eu espero ter te ajudado a entender que na hora de escolher as ferramentas de maquiagem não é quantidade que tem que imperar, e sim qualidade. Por quê? Porque não adianta ter 315 pincéis se você não souber usar. É melhor ter 10, 12 pincéis que vão ser úteis para você e que vão te ajudar a fazer uma maquiagem bonita pro dia a dia e também para aquela festa que você quer tanto ir. Eu vou dar mais uma dica antes de encerrar o vídeo. Eu compro os meus pincéis separadamente, tá? Eu não compro em kit. Por quê? Porque em kit geralmente vem pincéis que você ou não usa, ou não é do formato que você quer, não é do jeito que você quer. Então eu compro separado, porque daí eu posso escolher o jeito que eu quero e o pincel que eu quero para a funcionalidade que eu preciso. Então eu escolho comprar os pincéis separados, ok? Mais uma dica. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. São 2 vídeos na semana, então ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos do Vaidade Orgânica. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no Vaidade Orgânica, que me ajuda muito a fazer a rotina de vídeos aqui do canal. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Eu faço alguns vídeos no IGTV também. As minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box de informações que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!